meus amigos, voltemos mais uma vez, vamos continuar resolvendo exercício, né? Vamos continuar resolvendo exercício, hein? Entenda que resolver exercício é fundamental, tá certo? Eu vou propor a vocês aí de casa mais uma questãozinha. Vamos lá? Mais uma questão? Pronto. Olha só, na estrutura, pode-se dizer que o valor de x mais y é... Bom, agora nós estamos diante de uma operaçãozinha de subtração, né? Vamos ver aqui o que é que nós temos, ó. 9 menos 7, tudo bem, tá dando 2, tranquilo? Vamos descobrir o valor deste y que está aí por trás, né? Então, veja bem, ó. Se eu subtrair, entenda bem, se eu subtrair 7 de y, gente, não tem condições nenhuma, Deus proíbe que dê 8. A ideia não é por aí, tá certo? Entenda bem, a ideia não é por aí. Então, o que é que eu devo fazer? Eu devo colocar um número no lugar da letra y, tá certo? Devo colocar um número no lugar da letra y, que na hora que eu conte, tá? Até chegar ao 7, professor, mas aqui não vai ser 7, né? Isso, aqui vai ser 17, tá? Que eu não posso jamais pegar um número, tá certo? Para chegar ao 7, cujo resultado está dando 8, não tem sentido. Tá legal, gente? Então a ideia é essa, ou seja, eu jamais posso subtrair 7 de um valor desconhecido e que a diferença dê 8, não tem sentido. Então vamos agora organizar o raciocínio, tá bom? Tenha paciência. Primeiro passo, eu não posso pegar esse 7 e subtrair de um valor que eu não conheço para que dê 8. É impossível, não tem como, tá certo? Então, eu vou ter que pedir o auxílio de uma unidade da próxima casa, para que eu forme o número 17. Agora sim, 17 menos y vai dar o valor 8. Ah, professor, tudo bem, sem problema. Então, quem seria esse y? Esse y, pessoal, é exatamente o valor 9. Professor, tem outra maneira de fazer? Claro que tem. Se eu pegar o y e somar com 8, tá certo? Tem que dar exatamente o 17. Eu também posso pensar assim, porque a operaçãozinha é de subtração, tá? Então, vou fazer y mais 8 dando 17. Tá certo? Conclusão, quem é o meu y? 17 menos 8. Quanto é que dá? 17 menos 8, y vai dar exatamente 9, né? Já encontrei o meu y é exatamente igual a 9. Muito bem. Continuando a diferença. Como eu pedi o auxílio de uma unidade dessa casa, eu coloco um aqui, aí fica 10. 10 para 16, 10 para 16, 6. Ok. Então, eu pedi uma unidade dessa casa aqui emprestada, então vou colocar uma unidadezinha aqui. Raciocinando comigo, x mais 1, tá certo? X mais 1 tem que dar 9. De novo, esse valor aqui, esses dois valores somados, tá certo? Tem que dar quanto? Tem que dar 9. Ok? Bom, e aí eu chego à conclusão de o seguinte. Eu tenho que pegar aqui, tá certo? Já que eu acrescentei uma unidade ao 16, tá certo? Já que eu acrescentei uma unidade, eu tenho que acrescentar uma unidade aqui. Tá certo? Então, como é que eu faço? Eu vou fazer assim, ó, bem facinho. X mais aquela unidadezinha para compensar, mais o número 1, tem que dar exatamente o elemento que está lá em cima. Tá certo? Então, aqui eu vou obter o seguinte, x mais 1, 2, isso é igual a 9. Lógico que x é 9 menos 2.
Conclusão, x é igual a quanto? X é igual a 7. Tá legal? Ok? Então, ó, se você observar bem, o elemento que está aqui somado com o elemento que está na resposta vai dar exatamente o 9, que é a operação inversa. Já que eu pedi aqui uma unidade para completar o 9, então eu tenho que aumentar a unidade aqui. Professor, mas aqui eu não pedi emprestado, então não precisa você colocar uma unidade aqui. Veja que aqui eu não precisei transformar o número em 19, tá certo? Então tenha cuidado. Não é todos os números que eu tenho que sair pedindo uma unidade emprestada, não, tá certo? Veja que nesse processo aqui já facilitou, ó. Eu não precisei nem ultrapassar o 9, tá certo? Então aqui não há necessidade de colocar aquela unidade aqui. 5 menos 4 continua sendo 1, tá? Então, o que é que a questãozinha me pede? Qual é a soma do x mais o y? O x seria 7, somado com o y, que seria 9. 7 mais 9, 16. Tá bom? Opção correta, letra B. Letra B, opção correta. Ok? Pois bem. Bem tranquila a questão, não tem dificuldade nenhuma, tá certo? Vamos fazer agora, sem dificuldade nenhuma, tá certo? Veja que a questão de subtração ela foi bem simples, né? Uma questão bem simples, não gerou muita dificuldade. Você viu que a gente tentou respeitar as operações com muita paciência, com muita calma. Eu fui bem devagarzinho para que você pudesse entender perfeitamente. E nós vamos continuar resolvendo questões. Tá certo? Vamos mais uma? Vamos lá? Mais uma questão. Bom, questãozinha de número 7. Questão de número 7. Olha aí que questão massa, gente. Após a retirada de um extrato bancário, tá certo? Após a retirada de um extrato bancário, tá? Cleosvaldo, tá? Conseguia visualizar um determinado número que estava em seu extrato, devido a alguns problemas na impressão do mesmo. Impossibilitado de recorrer ao gerente do banco, teve que fazer uma operação descobrindo, portanto, que o número apagado era... Então, vamos lá. Beleza? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou denominar esses quadrados que vocês estão vendo aí, eu vou denominá-los aqui de letras, tá bom? Fica melhor da gente raciocinar. X, tá? Y, Z e T. Tá certo? X, Y, Z e T. Ok? Bom, começando. Essa letra T não tem sentido pensar da seguinte forma. T, para chegar no zero, são 6 unidades. Não é assim que a gente vai pensar. Ou então, 0 menos T vai dar 6. Não tem sentido. Então, ó, qualquer operação de raciocínio que eu tente fazer entre esses dois elementos, da forma que estão aqui, eu jamais vou chegar ao número 6. Tá? Então, aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou imaginar que aqui não é 0, que aqui é o 10, pois eu pedi uma unidade emprestada aqui. Tá certo? Então, nesse caso, se agora esse 0, ele deixou de ser 0 e passou a ser 10, então eu posso pensar assim, 10 menos o valor da letra T vai dar 6. Ou seja, esse T, nitidamente, ele é igual a quanto? A 4, né? Então, já vou anotar aqui para eu não perder, tá? Esse T, ele é igual a quanto? Ele é igual a 4. Pois bem, se eu pedir uma unidade emprestada, eu tenho que fazer aquele negócio, né? Mais 1. Tá certo? Ok? Bom, mas aí veja que eu não tenho como subtrair 1 de Z mais uma unidade para dar 2. Não tem sentido. O que é que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar da seguinte forma. Z, tá certo? Como a continha é de subtração,
Z mais 1 mais 2 tem que dar quanto? Tem que dar 11. Vamos escrever aqui embaixo. Z, observe, mais aquela unidadezinha de compensação, tá bom? Mais 2, isso aqui vai ter sempre que ser igual a quanto? Que ser igual a 1. Mas, professor, como é que isso aqui vai dar 1? Não tem sentido. Claro que não tem sentido. Por isso que aqui tem que ser quanto? Tem que ser 11. Por isso que tem que ser 11. Então, fica Z mais quanto? Mais 3. Isso aqui é igual a 11. Logo, o meu Z só pode ser 11 menos 3. 11 menos 3 vai dar exatamente 8. Foi claro até aí? 11 menos 3 é igual a 8. Então, eu já sei que o meu Z é igual a 8. Ficou claro até aí? Pronto. Bom, como eu pedi uma unidade emprestada dessa casa seguinte, aí eu tenho que pensar em quê? E acrescentar uma unidade aqui. Tá certo? Então, vai ficar assim, ó. Y mais 1 mais 2 vai ter que dar quanto? Vai ter que dar 12. Tá certo? Por quê, professor? Porque não tem sentido. Não tem sentido. Como é que ficaria? Ora, não tem sentido eu pensar assim, né? Então, veja bem como é que eu vou fazer. Olhe para cá. Vai ficar assim, ó. Y, tá? Y mais 1 mais 2. Y mais 1 mais 2. Isso aqui não pode dar de jeito nenhum só o 2, como você estava vendo aqui. Isso aqui tem que ser exatamente quanto? 12. Conclusão, y mais quanto? 3. Isso aqui é igual a quanto? A 12. Conclusão da história, esse y ele vai ser igual a 12 menos 3. 12 menos 3 vai dar exatamente igual a 9. Então, eu já sei que a minha letra y vai ser igual a 9. Tudo bem? Bom, sabendo que eu pedi uma unidade emprestada aqui para completar essa casa, eu vou fazer mais um aí. X, tá certo? X mais 1 mais 6 vai ter que terminar em 10, tá? Então, vamos colocar aqui do lado. X, eu vou fazer o seguinte. Então, vai ficar assim. X mais 1, que é a unidadezinha de compensação, mais 6. Isso aqui vai ter que dar quanto? Vai ter que dar o 10. Ou seja, x mais quanto? Mais 7 tem que dar 10. Conclusão, esse x é 10 menos 7. Logo, esse x só pode ser 3. Tá certo? Então, eu já sei que o meu x vai ser igual a quanto? 3. Então, vamos observar. Os valores são x, y, z e t. Então, o número procurado é 3.984. 3.984. Opção correta, letra A. Tá certo? Opção correta, letra A. Ok? Alguma dúvida? Não, professor. Pois vamos para a próxima questãozinha. Vamos lá? Questãozinha de número 8. Questãozinha de número 8. Posso começar? Vamos lá, todo mundo junto. Uma torneira enche um tanque em 4 horas. O ralo do tanque pode esvaziá-lo em 3 horas. Estando o tanque cheio, abrimos simultaneamente a torneira e o ralo. Então, o tanque, letra A, nunca se esvazia. Esvazia-se em 1 hora. Esvazia-se em 4 horas. Esvazia-se em 7 horas. Ou esvazia-se em 12 horas. Então, temos que raciocinar. Então, vamos lá. Conclusão.
A questão me fornece uma torneira que enche o tanque em 4 horas. Tá certo? O ralo, a torneira enche o tanque, a torneira, que eu vou chamar de T, ela enche completamente o tanque em 4 horas. Tá? O ralo do tanque pode esvaziá-lo em 3 horas. Tá certo? Em 3 horas. Estando o tanque cheio, abrimos simultaneamente a torneira e o ralo. Os dois juntos, a torneira e o ralo. Então, o tanque... Aí agora eu tenho que concluir. Como é que eu vou chegar à conclusão numa solução dessa? Bom, vamos raciocinar. A torneira enche o tanque em 4 horas. O ralo do tanque pode esvaziá-lo em 3 horas. Primeiro passo de tudo é saber se a torneira, ou melhor dizendo, se o tanque vai continuar cheio ou se ele vai esvaziar. Essa é a primeira interrogação do problema. Bom, mas como é que eu posso pensar? A torneira está enchendo em 4 horas e o ralo está secando em 3 horas. Espera aí. Se a torneira está enchendo em 4 horas e o ralo está secando em 3 horas, você há de convir comigo que o ralo ele está sendo mais eficiente naquilo que ele está fazendo, porque o tempo dele é menor. Correto? Se o tempo dele é menor, então eu já sei que se o ralo está trabalhando com mais eficiência, significa dizer que o tanque vai esvaziar. Vai esvaziar, não vai? Pois bem. Bom, como é que eu deveria fazer uma questão dessa de prova, meus amigos? Você tem, de um modo geral, tá certo? De um modo geral, como é que eu devo pensar? Eu devo pensar assim. Vamos bater aqui um papo. Para você resolver uma questão dessa de vazão de torneiras, você teria que, primeiramente, calcular, colocar tudo para a menor unidade de tempo, que seria 1 hora. Só que isso requer de você um trabalho muito engenhoso, você vai perder muito tempo. Porque imagine, se a torneira enche o tanque completamente em 4 horas, para que ela possa encher, em quanto tempo, quanto desse tanque ela vai encher em 1 hora? Ou seja, você tem que passar essa informação para a menor unidade de tempo aí, que seria 1 hora. Bom, mas entenda que isso aí você tem que fazer uma regra de 3. Por quê? Porque 100% do tanque, ele consegue ser completamente cheio em 4 horas. Em 1 hora, ele vai ser feito tantos por cento do tanque. A segunda estrutura, o ralo. O ralo, ele seca totalmente o tanque em 3 horas. Em 1 hora, ele vai secar quanto desse tanque? Você tem que fazer 2 regras de 3. Depois que você fizer 2 regras de 3, você tem que calcular o MMC dessas frações. E se elas estiverem fazendo a mesma coisa, você tem que somar. Se elas estiverem trabalhando em sentidos opostos, você tem que subtrair essas 2 frações. Entenda o tempo que você pode perder para fazer uma questão dessa, que você pode resolver facilmente por uma dica muito massa que eu vou colocar para você agora. Vamos voltar para o nosso quadro aí, vamos lá? Ó, qual é a dica? A dica é o seguinte: toda vida que você tiver uma torneira enchendo e você tiver um ralo secando, são objetivos opostos. Quando você tiver objetivos opostos, tá? Quando você tiver objetivos opostos, você trabalha da seguinte maneira: é só você pegar o produto, desses horários e dividir pela diferença desses horários, tá? Então veja bem, você vai fazer o seguinte: você vai pegar o produto, deixa eu só melhorar aqui, que ficou um pouco, né, não ficou legal aqui a escrita. Então vamos ver, você vai pegar objetivos opostos. Você pega o produto dos horários, tá?
dividido pela diferença, desses horários. Legal? O produto desses horários seria exatamente quem vezes quem? Ora, seria 4 vezes 3. E aqui embaixo seria a diferença, 4 menos 3. Professor, tem uma pergunta. Caso os dois estivessem enchendo, uma torneira enchendo e a outra torneira também enchendo, os objetivos seriam iguais, correto? Se os objetivos seriam iguais, então é o produto dividido pela soma. O produto dividido pela soma. Como são objetivos diferentes, tá? A torneira enche e o ralo seca, não é isso? O objetivo do ralo é tirar água, é esvaziar, tá certo? Então, objetivos diferentes é o produto pela diferença, ou seja, o produto seria 4 vezes 3, que dá 12. Embaixo, 4 menos 3, que dá 1. 12 dividido por 1 dá exatamente 12. E veja que eu estou continuando com as horas. Conclusão da história, você consegue perceber que nós resolvemos a questão num passe de mágica, sem precisar nenhum tipo de esforço a mais. A opção correta seria a letra E, ou seja, ele vai esvaziar totalmente em 12 horas. Tá legal? Ok? Bom, vamos para mais uma questãozinha. Vamos lá, vamos exercitar, importante. Bom, agora eu estou voltando e reforçando, tá certo? As operações básicas de modo a facilitar a sua vida. Ou seja, vamos efetuar a divisão de 29.880 por 24. Vamos lá. Vamos voltar, sempre reforçando. Letra A, 29.880 dividido por quanto? Dividido por 24. Tá legal? 29.880 dividido por 24. Bom, eu não posso isolar a partir do primeiro 2. Tá certo? Eu não posso isolar a partir do primeiro 2. Eu tenho que isolar a partir de um número que dê para eu fazer a primeira divisão. Tá certo? Então, vamos raciocinar assim. Se eu isolar a partir do 9, aí vai ficar 29. Aqui o meu divisor é 24. Então, eu posso dividir tranquilo, não posso? Posso, professor. Aqui cabe quanto? Aqui cabe exatamente o número 1. Então, vamos lá. 1 vezes 24 dá exatamente 24. Para 29, quanto de resto? 5 de resto. Tá bom? Aí eu vou fazer a seguinte comparação. 5 dá para eu dividir por 24? Não, 5 não dá para dividir por 24. Então eu tenho que pedir o auxílio do próximo valor. Qual é o próximo valor? É o 8. Então agora vai ficar quanto? Agora vai ficar 58. 58 dá para dividir por 24? Ah, agora é possível. Vamos ver qual seria o número que eu coloco ali, de modo que na hora que eu multiplico por 24 se aproxime ao máximo de 58. Seria exatamente o número 2, né? 2 vezes 24 dá 48. 48 para 58, quanto de resto? 10 de resto. Bom, mas aí eu percebo o seguinte, 10 dá para dividir por 24? Não, professor, não dá. Aí o que é que eu faço? Peço auxílio do próximo 8. Então fica quanto agora? Fica 108. Ora, então agora o que é que eu vou fazer? Eu vou procurar um número que colocando aqui se aproxima ao máximo de 108. Esse número só pode ser o 4. 4 vezes 24 dá 96. 96 para 108, isso aqui vai dar quanto? 9 para 10 fica 1. 1 menos 1 nada, 12 de resto, correto?
12 de resto. Tudo bem? Bom, e agora 12 dá para dividir, 12 dá para dividir por 24? Não, professor, não dá. O que é que você faz? Você pede o auxílio do último número. Quem é o último número? É o zero. Então fica quanto? 120. 120, eu vou colocar aqui perfeitamente 5. 5 vezes 24 dá exatamente 120. Para 120 resto nada. Beleza? Então a primeira questãozinha aí está feita para você. É uma divisão o quê? Exata, não é isso? É uma divisão exata. Agora eu vou mostrar para você uma situação em que a divisão ela não seja exata, tá certo? Vamos fazer agora a letra B. 13.456 dividido por 26. 13.456 dividido por 26. Vamos lá, letra B. 13.456 dividido por 26, né? Vamos ver se é 26 mesmo. Pronto, dividido por 26. Então vamos lá. Como é que ficaria? Bom, aqui se eu isolar a partir do 13, eu não vou resolver meu problema. Tá certo? Não vou resolver meu problema porque 13 é menor do que 26. Eu vou isolar a partir de quem? Do 4. Então aqui eu vou ter que colocar um número de tal maneira que se aproxime ao máximo de 134. E esse número quem seria? Seria o 5, tá? Então vamos colocar aqui o 5, vamos ver. Será que o 5 fica legal, professor? Fica, sabe por quê? Porque 5 vezes 6 daria 30, vai 3, 5 vezes 2 dá 10 e 3, 13. Ô, professor, que beleza. Sobrou só 4 de resto, não foi? Rapaz, foi. Sobrou só 4 de resto. Agora o que é que eu vou fazer? Agora eu vou fazer a seguinte comparação. 4 dá para dividir por 26? Claro que não. Vou pedir o auxílio da próxima casa. Qual é a próxima casa? É o 5. Então agora eu vou pedir o auxílio do 5. Vai ficar, portanto, 45. Agora vai ficar 45. 45 dá para dividir por 26? Dá. Qual seria o resultado que eu vou colocar aqui? É o número 1. Se eu colocar 2, vai ficar 2 vezes 26, dá 52, pessoal. Vai passar de 45. Então, vamos ver quanto é que dá aqui de resto. Pois vamos lá. 6 para 15 daria 9, tá? Aí aqui eu acrescento a unidadezinha, fica 3. 3 para 4, 1. Então, vai dar 19 de resto, tá certo? 19, dá para dividir? 19, dá para dividir por 26? Dá não, professor, não dá para dividir. Aí o que é que eu tenho que fazer? Tenho que pedir o auxílio do próximo número. Qual é o próximo número lá no dividendo? É o 6, professor. Pois vamos pedir o auxílio do último número aí, que é o 6, vamos? Vamos pedir o auxílio desse 6. Como é que ficaria? Ora, se eu pedir o auxílio desse 6, vai ficar 196, correto? Vai ficar 196. Bom, 196 dá para dividir por 26? Dá. Vamos ver qual é o valor. O valor aí ficaria um 7. Ô, professor, 7 é o melhor valor. 7 vezes 6 daria 42, vai 4. 7 vezes 2 daria 14 e 4, 18. O professor ficou bem pertinho, ó. 6 menos 2 daria 4. 9 menos 8 daria 1. Ficaria 1 menos 1, 0. 14 de resto. Você diz, professor, 14 não dá para dividir por 26. E eu não tenho mais número não, professor. Já baixei todos. E agora o que é que eu vou fazer? Você pede, ó, emprestado um zerinho, mas não esqueça de colocar a vírgulazinha, tá certo? E aí vai ficar aproximadamente quanto? Aqui caberia, no caso, se eu colocar um 5, vai ficar 130. É um 5, professor, é um 5. 5 vezes 26 dá 130. 130 para 140, eu vou ter 10 de resto, tá?
Então, esse 10 aí vai ser o resto. Dependendo da necessidade da sua questão, você continua dividindo, sem problema. Eu só estou mostrando para você uma situação em que eu tenho uma divisão, tá certo? Não exata. E quando a divisão não é exata, o resto é um resto diferente de zero. Tá legal? É um resto diferente de zero. Bom, meus amigos, você sabe, você percebeu que você só aprende matemática se você exercitar, tá certo? Você tem que exercitar. Você viu aí que eu estou batendo maciçamente na resolução de exercício, tá certo? Então, espero ter ajudado profundamente com todas as resoluções desses exercícios. Você vê que eu iniciei o curso compassadamente, bem devagarzinho, para que você pudesse aprender bem direitinho todos os detalhes, né? Todos os detalhes aí da soma, subtração, multiplicação, divisão, tudo, tá certo? E aí nós vamos continuar o nosso curso nos próximos vídeos, tá? Espero ter ajudado, um grande abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser. Valeu, tchau, tchau.